Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. MALL11, o MAL 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do segmento de shoppings. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 100,71. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 10,11%. É um fundo que está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,84, ou seja, hoje o fundo está com 16% de desconto. É um fundo que está negociando uma altíssima liquidez, uma média de 2.200.000 por dia, e ele vem de uma variação negativa de 4% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo de base 100, em que, no final de 2019, antes da situação pandêmica lá, durante março de 2020, uma situação mais catastrófica, ele chegou a ser negociado com bastante ágil, acima dos R$ 130 na época. Durante a situação pandêmica, as suas cotas despencaram para quase R$ 60. O setor de shoppings foi um dos setores que sofreu muito, mas até que se recuperou. Então demorou alguns meses para esse fundo voltar, entre aspas, à normalidade, e ele atinge ali mais ou menos R$ 100 no finalzinho de 2020. Depois veio aqueles, como se fosse a segunda onda, né, de fundos de shopping. O fundo novamente volta a ter quedas, e em fevereiro de 2022, o fundo chega ali novamente agora, próximo a R$ 80, algo na casa de R$ 82. De lá para cá, o fundo veio numa boa recuperação. Então ele ficou lateralizado, próximo de R$ 100, às vezes um pouco acima disso, durante o ano de 2022, até mais ou menos março, abril de 2023. Nesse período de 2023 aí, os fundos de tijolos tiveram uma boa recuperada, então esse fundo começou a se lateralizar mais ou menos a R$ 120. E aí desde o início do ano, entre março e abril agora do corrente ano, iniciou-se um período de queda. Então esse fundo despenca de algo que ele estava orbitando próximo de R$ 120 para atualmente aí próximo dos R$ 100. O que eu acredito que deve ter impactado aí para essa queda aí da cotação? O mercado ele é rentista e imediatista. Daqui a pouco a gente vai observar que teve uma queda nos dividendos do fundo. Hoje eu acho que ele está no dividendo recorrente, um dividendo operacional do fundo. Mas ele estava com um dividendo bem acima. Então acabaram alguns não recorrentes, acabaram algumas carências, tem outras que estão para acabar. Então, alguns RMGs e tal. E esses impactos aí, querendo ou não, afetaram a distribuição do fundo. Então, mais abaixo aqui, ó, a gente observa o seguinte. Algumas informações do fundo, tais quais o nome do fundo. A gente vê o CNPJ. É um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é um fundo de shopping, tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial. E vamos ver por lá também a questão de vacância. É um fundo que conta atualmente com 134 mil cotistas, ele tem quase 13 milhões de cotas emitidas, ele vale atualmente R$ 119 e ele tem um valor de mercado de 1 bilhão e 550 milhões. E o último dividendo anunciado pelo fundo está ali em 78 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então a gente vê que o dividend yield do fundo, durante os períodos lá de pandemia e tal, o dividendo era 0,40, chegou a entregar até abaixo de 0,20, mas o fundo nunca deixou de distribuir, isso aqui é um ponto para mim muito positivo. Depois da normalidade, entre aspas, né, o fundo estava orbitando ali entre 0,7 e 0,8 de dividendo. Então, isso é o cenário que o mercado exige para esse fundo de shopping. Como os dividendos caíram, para que o dividendo se mantivesse, o dividend yield se mantivesse nessa faixa de 0,70, 0,80, o mercado vai e derruba a cotação. Então a gente vê aqui abaixo, ó, que o dividendo nominalmente ele chegou a cair. Então o fundo estava entregando um dividendo recorrente, ó, de 72, melhorou para 78 e ó, 80, 85. Durante algum período ele entregou valores a maior aqui, ó, de 92, 90 centavos. O mercado acostumou com esses valores aqui. E agora, como o dividendo retornou aos 78 centavos, né? As duas últimas distribuições estão nesse patamar de 78 centavos, o mercado acaba derrubando a cotação. Então, no dia 30 de setembro, o fundo pagou no dia 14 do 10 a quantia ali de 78 centavos. Esse vídeo ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Seguramente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado ali os dividendos no último dia útil de outubro
para serem pagos lá em novembro. Provavelmente, aí, quando esse vídeo for ao ar, ele ainda não vai ter, quando ocorrer o pagamento, esse vídeo já vai ter ido ao ar. Mas eu acredito que o fundo tenha condições hoje de manter esses 78 centavos. Eu vou mostrar isso para vocês lá dentro do relatório gerencial. Continuando aqui, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. As pessoas confundem muito qual seria a rentabilidade ideal, né? Se a gente está falando de fundos imobiliários, o ideal é que se compare com o índice de fundos imobiliários, que seria o IFIX. Esse é um índice mais comparável. Após isso, a gente pode até tentar buscar bater o CDI, buscar o IPCA, mas o índice comparável de fundos imobiliários é o IFIX. Nesse sentido aqui, o fundo vem com uma ótima performance. Ele já chegou a ficar bem acima do CDI, mas atualmente ó, ele está com 43% de rentabilidade, abaixo do CDI de 48%, mas batendo até o IPCA de 33%. O IFIX ele ganha de sobra do IFIX e está abaixo ali do IDIV, que é o índice de dividendos das ações, com 53%. Então, em quesito de rentabilidade, eu acho que o fundo vem sim com uma ótima rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você participa do grupo do Telegram, tem preferência quando pede um vídeo e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. Adquirindo ela vai te ajudar de diversas maneiras, principalmente organizando seus ativos. Vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e até no poder decisório de qual ativo comprar. Você compra uma única vez e depois não tem que ficar fazendo pagamentos recorrentes, né? Adquira porque, além de todos os benefícios, é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquira os e-books porque, além de ser um ótimo produto, também é uma forma de apoiar o canal financeiramente. Se você estiver precisando de alguma ajuda, uma estruturação de carteiras, uma mentoria, uma consultoria, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos a nossa maneira e o nosso racional por trás dos nossos investimentos. Nós estamos estudando aí para tirar uma certificação. Após essa certificação, a gente vai poder fazer também indicação de ativos. Aqui agora nós já estamos dentro do último relatório gerencial aí trazido pelo fundo, né? Então aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, as taxas que o fundo cobra, né? 0,5. Depois a gente vai ver lá na DRE se isso é uma taxa baixa realmente ou não. Interessante, o fundo traz aqui todas as suas últimas emissões. Então a primeira emissão do fundo foi de 186 milhões. Depois ele captou ali 78 milhões. Depois mais 499 milhões, 170 milhões. E a última emissão em janeiro de 2024 foi de mais 473 milhões. Todas essas bases de informações são com base em 30 de agosto aí de 2024. Continuando aqui, a gente começa a ver algumas informações a respeito do fundo, destaques que eles mesmos trazem, né? Então, os imóveis que o fundo investe, os shoppings que o fundo investe, tem uma área bruta aí de locável de 128 mil metros quadrados. É um grande fundo do nosso mercado. Atualmente, eles contam ali com 14 shoppings. Ele tem uma taxa de ocupação de 96%, apenas 4% de vacância. É uma taxa de ocupação alta, tá? Muito boa. Ele teve uma queda recente, chegou a ser maior a ocupação, mas eu não vejo como sendo preocupante, é uma taxa muito boa na minha opinião. O último dividendo anunciado de 78 centavos, eles atualmente, pelo menos nesse relatório, né, caiu bastante a reserva que o fundo tinha, para hoje 5 centavos. Então, durante aquele período que ele estava distribuindo um dividendo bem acima, ele estava comendo as reservas que o fundo possuía, a gente vai ver isso lá mais à frente, tá? Aí aqui ele traz algumas considerações que eles destacam como destaques do fundo. Então, 96% de ocupação, uma das maiores taxas de ocupação. Realmente, os fundos de shopping, tem alguns que estão sofrendo, com vacância de 7, 8, 10%, então a ocupação desse fundo está muito boa. Segundo eles, os shoppings são bem resilientes e únicos nos locais onde eles se encontram. Então tem um shopping Boulevard em Feira de Santana, Parque dos Lagos, Taboão, Suzano, são shoppings bem posicionados onde eles se encontram.
menor taxa de administração. Daqui a pouco a gente vai ver se, na prática, essas taxas são baixas mesmo. 18% do portfólio do fundo tem uma renda mínima garantida até o final desse ano, mas algo que poderia ser ruim, tá? Renda mínima garantida, eles garantem que você vai receber no mínimo um X. Então eu não vejo isso aqui com bons olhos, não. Mas o ponto é que eles mesmos comentam que hoje os shoppings que tinham essa RMG aqui já estão performando acima da RMG. Isso é um ponto legal, porque quando acabar a RMG, ela não vai impactar no fundo e ele tem uma queda grande. Isso aconteceu, se eu não me engano, no FIGS 11. O fundo tinha uma renda mínima garantida muito alta, e quando essa renda mínima garantida acabou, o shopping que ele possuía, que tinha essa RMG, não conseguiu performar. E aí a renda despencou e o mercado bateu muito. Hoje é um fundo de shopping muito, muito depreciado aí. Um fundo hoje que está com baixíssima alavancagem, 7% do seu portfólio, frente a outras alavancagens que a gente vê aí, é uma alavancagem baixa. E eu vou mostrar mais à frente que, pelo menos para mim, é uma alavancagem totalmente controlada, com baixo risco. O que ele tem de liquidez hoje já é suficiente para suprir essa alavancagem, então vejo isso de forma positiva. Aqui a gestão vem falar sobre cenário macro, eu vou pular aqui, mas qualquer coisa você pausa o vídeo, dá uma olhada nessa parte aí. E ele fala sobre os resultados do mês. Então, o fundo teve resultado operacional aí, o valor, ele fala um pouco sobre vendas, NOI, vacância. Essa parte eu vou deixar para falar lá na frente. E eles falam aqui, ó, no dia 30 de agosto, o fundo pagou no dia 13 de setembro, inclusive isso aqui se repetiu, né? A gente só não sabe se o fundo precisou usar um pouco das reservas, mas ele distribuiu 78 centavos e tinha 5 centavos de reserva ali no seu caixa. Aqui, ó, o fundo conta com a RMG em 2 ativos do portfólio até dezembro de 2024. É 18% do portfólio que está com essa RMG, dando uma maior garantia no curto prazo. No mês de agosto de 2024, os 2 ativos performaram 8% acima dessa RMG. Então, não houve complemento de renda pelo vendedor. Então, o fundo já está performando acima da RMG, isso aqui é interessante. Alguns eventos que aconteceram nos shoppings do fundo aí em agosto, e aqui a gente vê a DRE. É aqui que a gente vê, na prática, algumas informações. Então, a gente vai ver se as despesas do fundo são altas ou não na prática. E um ponto interessante que eu gosto sempre de observar é o fundo, ele está entregando aquilo que ele tem capacidade operacional. Então, em agosto, esse fundo teve um resultado de 10 milhões e 71 mil e ele entregou 10 milhões e 118 mil. Então, ele entregou praticamente o que ele teve de resultado ali, ó, 78 centavos. Porque muitas das vezes, alguns fundos acabam entregando acima da sua capacidade. E aí isso começa ou comer reservas ou comer até caixa. Então, nós vamos calcular aqui, na prática, ó, o que essas despesas aqui, ó, de 7 milhões representam frente ao total que o fundo receitou de 140 milhões. Outra situação a ser observada é o seguinte, ó, o fundo teve de alavancagem, ó, 1 milhão e 500, sendo que ele gerou 12 milhões. Então, esses 1 milhão e 500 frente aos 12 milhões não traz tanto impacto assim, não traz tanto problema para o fundo. Vamos calcular na prática, então, as despesas do fundo. Eu vou pegar aqui, ó, 7 milhões e 218, vou arredondar para 7,219. Isso aqui vezes 100, dividido por 140 milhões, 809. Então, a gente observa que as taxas do fundo estão ali em 5,12%. Realmente é uma taxa bem aceitável, vejo de forma muito positiva. Aqui a gente vê os shoppings que o fundo possui, os 2 principais shoppings. O Madureira Shopping com 18% aí da área do fundo e o Maceió Shopping com 16%. Os demais estão mais distribuídos aí de forma mais igualitária, né? Aqui a gente vê que o fundo chegou a ter um resultado maior em dezembro e janeiro. São momentos que geralmente o fundo performa mais mesmo, são épocas de fim de ano. Então tende nesse ano aqui também, dezembro e janeiro, o fundo ter um resultado melhor aí. Continuando aqui, ele fala, explicando o que seria receita operacional, receita financeira, despesas financeiras. Ele explica aqui o que funciona, o que é isso aqui. Continuando, essa é a parte a se observar. Ó. Quando o fundo estava entregando mais ou menos 80 centavos de distribuição, neste momento aqui a gente observa que o fundo estava comendo um pouco das suas reservas. Então, para ele entregar esse patamar aqui, ó, a gente via que as reservas estavam caindo. Então, ele estava consumindo um pouco das reservas para entregar isso. O fundo depois chegou a aumentar as reservas aqui, ó, para 55 centavos para 89 centavos. Isso aqui, como é um fundo que, apesar de eu não acompanhar hoje
bem a fundo, eu vou passar a acompanhá-lo mais de perto. Na minha carteira fechada, eu já comprei para minha carteira, e na carteira do canal eu pretendo comprá-lo o mais rápido possível. Então, acredito que essas reservas aqui podem ter sido por meio de venda de algum ativo com lucro, tá? E aí o fundo aumentou as suas distribuições para um patamar ali de 92 centavos. Contudo, ele não estava tendo toda essa capacidade, ó. Então, o fundo distribuiu 92 centavos e tinha 89 de reserva. No outro mês, ele distribuiu 92 centavos. Olha para quanto caiu a reserva: 59. Distribuiu 92 centavos, caiu para 34. Reduziu para 90 centavos, caiu para 27. 87 centavos, caiu para 15. 80 centavos, enquanto ele estava distribuindo, foi consumindo. Então, esse patamar hoje de 80, 78 centavos, a gente vê que já está mais ou menos na normalidade. Então, acredito eu que isso aqui já seja mais ou menos a capacidade hoje operacional do fundo. Aqui ele fala sobre liquidez, né, o volume negociado, a rentabilidade do fundo. Desde que o fundo veio ao mercado, ele conseguiu bater o IFIX aí. Ele está com 61% de rentabilidade, ao passo que o IFIX é 54%. Agora, no último mês, né, o fundo vem sofrendo um pouco, nos últimos 12 meses, porque as suas cotas despencaram, né? Então, isso está trazendo um impacto aí um pouco negativo para o fundo. Comparativamente com outros indicadores, né, a gente vê que o fundo vinha acima até do CDI do período, vinha superando até o CDI, mas atualmente ele está ali pouco abaixo do CDI bruto, né? Quando a gente desconta o imposto de renda, aí o fundo supera todos os benchmarks. Aí ele está acima de CDI, líquido e também do IFIX, principalmente o IFIX, que é o maior benchmark que deve se buscar, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês agora a forma de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e para a gente nos ajuda imensamente. Nosso objetivo é chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta aí. Comenta aí para nós. E aí? Você conhecia esse fundo imobiliário? Você teria? Você está preocupado com a queda dos dividendos e com a queda das cotações? Você acha que isso é um ponto ruim? Você está preocupado com fundos imobiliários? Está parando de investir em fundos imobiliários? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu, particularmente, já venho monitorando esse fundo há algum tempo, apesar de não acompanhá-lo de perto, e é um fundo que eu gosto bastante da tese dele. Então, ele vai fazer parte da carteira do canal. Na carteira fechada, eu já comprei, e em breve eu vou tentar comprá-lo para o meu portfólio. Então, bastante cuidado. Eu sou conflitado ao falar desse fundo. Quando você for ver vídeos aí na internet, cuidado, porque você não sabe se as pessoas têm algum interesse por trás, se elas estão sendo remuneradas para falar de algum ativo, ou se elas têm algum, né? Enfim, o meu objetivo é apenas de cunho educacional. E eu ainda tento ser o mais transparente possível, falando se eu tenho ou não algum ativo e avisando nesse sentido. E eu jamais quero que alguém compre ou venda algo porque eu disse algo a respeito. Eu gostaria que a pessoa aprendesse, olhar aqui, eu faço uma leitura, né, do relatório, para tentar te ajudar no seu poder decisório, mas você que tem que olhar para aquilo e ver se isso é adequado ou não para você. Não compre ou venda algo porque você viu alguém falando bem ou não. Pode ser que depois a pessoa venda, você nem fique sabendo, e aí você comprou por causa dos outros, depois não sabe qual decisão que você tem que fazer com o seu ativo. Eu espero verdadeiramente que a gente ajude de alguma maneira, no nosso sentido que seja educacional. Então, o fato de eu estar falando positivamente a respeito desse fundo, eu gosto bastante, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Como eu disse, o nosso objetivo é chegar aos 20 mil inscritos. A gente estava tentando chegar aos 17.900, a gente alcançou. E agora o nosso objetivo é chegar aos 18 mil, 19, 20. Então se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de alguma ajuda para montar uma carteira, uma mentoria, uma consultoria, manda uma mensagem para a gente. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Voltando ao relatório agora, a gente vai ver aqui sobre o portfólio que o fundo possui. Interessante, o fundo tem algumas participações aí
grandes, mas em outros shoppings ele tem participações pequenas. Ó. Então, nesse shopping, que é 17% do PL, o fundo detém 52% do shopping. O outro shopping que ele também tem uma posição grande, que é 18% do PL, ele também tem ali 80% do shopping. Mas tem alguns shoppings aí que ele tem participação pequena, ó, de 8%, 20%, 17%, né? Outro ponto a se observar é o seguinte, ó, por exemplo, esse shopping de maior participação, ele é 17% do PL do fundo, mas ele representa 18% das receitas, ou seja, é um bom shopping para o resultado do fundo. Ele entrega mais do que a sua área aí, né? Então isso é um ponto a se observar. Agora, tem shoppings aqui que, ó, ele representa 6% do PL, mas entrega, entre aspas, apenas 5% do resultado, né? Então esse é um shopping que não tem uma performance tão boa quanto, não é superior aos demais, né? Então é interessante que ele traz esse tipo de situação. Não vou comentar sobre cada um dos shoppings, tá? Sugiro que vocês dêem uma estudada aí no portfólio. Ele participa em alguns ativos aqui de forma secundária, né? Por meio do Barra Malls FII. E ele se posiciona nesses dois shoppings aí. E aqui a gente vê sobre a capacidade do fundo hoje. Ó. Então hoje o fundo tem um portfólio de 1.452 bilhões, seus imóveis. Aqueles shoppings lá que ele participa de forma secundária, ó, são 144 milhões em forma de FIIs aí. Ele tem em caixa 71 milhões, que é um valor bem alto, ó. E aí ele tem de alavancagem 111 milhões. Então, poxa, só o que ele tem em caixa, praticamente ele tem como atuar para liquidar esses CRIs aí, essa alavancagem que o fundo possui. Quando você tira as dívidas do saldo positivo, ele sobra com patrimônio líquido ali de 1.548 bilhões. Então, que ele fala um pouco sobre essas alavancagens do fundo, são dois CRIs, sendo que um, acredito eu, que vai ser liquidado nesse ano aqui agora. Ó. Então, ele tem um saldo aí de 1.800.000, ele venceria em dezembro de 31, mas eu acho que ele vai ser liquidado aqui em 2024, porque depois ele não aparece mais aqui. Ó. Então, a gente viu o seguinte... As despesas do fundo aí, hoje, para alavancagem, ó, 6 milhões, 6 milhões, a gente viu lá que são totalmente suportáveis pelo fundo, né? Pelo tanto que ele está pagando lá de alavancagem por mês. Então, eu vejo que é uma dívida totalmente controlada, tá? Continuando aqui no relatório, ele traz alguns indicadores operacionais. Eu não vou comentar todos, mas sempre fique atento com essa barrinha azul escura. Então, a gente vê aqui, vendas por metro quadrado. As vendas estão em linha ou superiores aos anos anteriores. Isso aqui é um ponto até interessante, tá? Taxa de ocupação já chegou a ser de 98%, atualmente ele está em 95%. Não é nada de se preocupar, né? Mas a taxa de ocupação já chegou a ser um pouco melhor. Inadimplência, também é um ponto muito positivo. Hoje a inadimplência é zerada ou até negativa. Então, comparativamente a anos passados aí que tinha situação pandêmica, a situação está bem melhor aí para o fundo. Aqui ele fala sobre o NOI. Então, o NOI também, que é o resultado operacional do fundo, ele vem superior aos outros anos, bem interessante. Agora, tem algumas informações aqui que estão um pouco ruins, né? O crescimento de fluxo de veículos. Então, a gente vê o seguinte, que comparativamente a anos anteriores, ele vem com uma certa dificuldade nesse sentido, e querendo ou não, o fluxo de veículos traz também um bom resultado para o fundo, tá? Para os shoppings. Então, aparentemente, no início do ano ele estava sofrendo com isso, e comparativamente com outros anos nem sempre conseguiu superar. De maio para cá, ele pelo menos está em linha com o ano passado, mas está bem aquém de 2022. E agora, julho, ele conseguiu superar os anos anteriores, né? Acredito eu que comparativamente com os próximos anos, meses para frente, ele consiga superar esse fluxo aí. Continuando, a gente vê sobre o crescimento, o SSS aí também está deixando a desejar comparativamente com anos anteriores. O SSR aí também está deixando a desejar. E aqui a gente vê um resumo de cada um dos shoppings. Essa parte eu vou pular, mas se você quiser ver em particular cada um dos shoppings, ele traz isso aqui de forma resumida. Ó. Maceió Shopping, o Tacaruno lá de Recife, um por um deles. Eu vou pular essa parte que eu vou lá para o final do relatório. Ele traz mais algumas informações que eu vejo sendo interessantes. Aqui ó, a gente começa a ver os imóveis que o fundo possui. Então eu vou passar rapidamente, mas eu sugiro, qualquer coisa, dá uma olhada para você entender um pouco mais. O que é esse Maceió Shopping? O fundo é dono de 52%, fica em Alagoas, é um shopping de 32 mil metros quadrados, tem 213 lojas. E se você quiser ver mais informações aqui, ó, você pode clicar nessa parte aqui que você consegue ir direto para a página do shopping, tá? Então aqui tem todos os shoppings que o fundo participa, ó, com imagens de cada um desses shoppings. E aqui algumas entrevistas que a gestão fez aí
em alguns canais aí do nosso mercado. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind.